everyone. Bom estar com vocês aqui novamente, né? Para continuarmos, um conteúdo muito importante, que são um dos primeiros conteúdos que vocês vê na escola, que é o verbo to be. Só que vocês vê ele no início, no presente tense, que são aqueles lá da forma am, is, are. E hoje nós vamos ver o simple past, viu? Que é um verbo também que ele possui dois significados, né? Que é o as e o were. Vamos ver. Aqui o roteiro da nossa aula. Verbos regulares no simple past. Verbos irregulares no simple past. E uso do simple past. A habilidade da BNCC é utilizar o passado simples e o passado contínuo para produzir textos orais e escritos, mostrando relações de sequência e causalidade de fatos ocorridos na escola ou na sala de aula. Aqui, pessoal, eu coloquei contínuo porque o presente contínuo, essa habilidade também, ela é usada para esse verbo. Só que hoje nós não iremos estudar o passado contínuo, e sim o passado simples. Regular verbs in English. Os verbos regulares. O que são verbos regulares? São verbos que vão seguir um padrão. A gente usa muito o simple past o tempo inteiro. E é importante que você saiba conjugá-lo. Os verbos regulares recebem o sufixo ed. Então, todo verbo regular, ele tem a terminação ed. Eles vão receber da sua forma normal. Exemplo, play, né? Que é o verbo jogar, brincar. Played, passando para o passado, eu coloquei o ed. Ask, perguntar. Asked, né? Também, para que ele passe a ser um verbo regular, ele recebeu o sufixo ed. Like, liked, que é o verbo gostar. Cry, cried. Também é o verbo chorar, gritar. Tem uma exceção aqui, diferente dessas que terminam em y, que a gente acrescenta ed. E quando o verbo ele termina em y, você troca o y por i, né? No caso aqui, sendo o verbo regular, ele acrescenta ed. O simple past descreve uma ação que já ocorreu e que não ocorre mais. A ação teve início e fim no passado. No simple past, o verbo não é flexionado em nenhuma pessoa, refletindo-se em todas elas. Observe. He sang. Observaram aqui que o verbo, para que ele possa estar no passado, é o verbo mudar, não é? Eu acrescentei o ed. Ele é um verbo regular, está lá a setinha indicando. His clothes. Ele trocou de roupa, ou seja, ele mudou de roupa. Então, aqui está o verbo mudar no passado, com o acréscimo de ed. Tem outros exemplos. I wanted to learn English. Eu queria aprender inglês. I wanted é o verbo querer, o verbo went com o acréscimo de ed. E o listen to music yesterday. Qual é o verbo regular? Listen. Mas para que ele possa ter mudado para o passado, nós acrescentamos o ed. Você ouviu música ontem. He played football in match. Qual o verbo regular? Play. Nós acrescentamos ed. É aquela regra lá que o verbo terminou em y, né? Precedido de uma vogal. Apenas acrescenta o ed. Ele jogou futebol no México. We lived in a flat 2 years ago. We lived in a flat 2 years ago. Nós moramos em um apartamento há 2 anos. Então, o verbo aqui, viver,
Morar, no passado, lived, com o acréscimo de ed. Nesse caso, o verbo live, ele termina em e quando o verbo termina em para que ele vá para o passado, nós só acrescentamos apenas o de. She used to correct would in this exercise. She used é o verbo usar, também no passado, ele é um verbo que termina em então nesse caso nós acrescentamos o de para que ele possa, você identificar que ele está no passado. Ele usou a palavra correta neste exercício. They liked Rome. O verbo gostar também é um verbo que termina em que nós acrescentamos apenas o de. Eles gostaram de Roma. Então, gente, eu espero que vocês tenham identificado quando é que o verbo é regular. Todos os verbos que terminam em ed. O simple past to be, que é o verbo ser ou estar, que no passado ele possui também dois significados, o was e o were, que era ou estava. Ele é um verbo padrão, rebelde. Ele é rebelde porque ele não segue as regras, né? O verbo to be, ele não obedece às regras. Os verbos irregulares, no simple past, são formados através de uma forma própria. Já os regulares, vocês viram que nós acrescentamos o ed. Já os irregulares, eles possuem, são formados através de uma forma própria. A seguir, observe a lista dos verbos irregulares. Nós temos aqui uma tabela, list of some common irregular verbs. Essa tabela geralmente tem no final do livro de vocês, na lista dos verbos, que vocês podem estar acompanhando. Quando vê um verbo na frase, vai lá pesquisar na listinha dos verbos, viu? Aqui nós temos os verbos irregulares no infinitivos. Temos a tradução, que é o translation, o simple past, que é o passado simples, e o past particípio, que é o particípio do verbo. Como é que você vai aprender saber que o verbo ele é regular ou irregular? Vocês vão ter que observar aquelas regrinhas lá do ed, né? Já os irregulares, nós não temos uma regra fixa para que você possa entender. Aí vai depender de você estar vendo a tradução, ter aquele conhecimento e estudar, viu? Por exemplo, o verbo be. O verbo be, vocês sabem que ele está aqui no infinitivo e que a tradução dele é ser ou estar. No passado, ele possui dois significados, que é o was e o were, mas o particípio dele é been. Eu não tenho como, uma regra fixa para que vocês possam dizer como é que vocês têm que aprender esses verbos. Aqui vai ficar a critério de vocês, uma maneira que vocês encontrar melhor para aprender a identificar os verbos irregulares e saber a tradução, quando é que ele é passado, quando é que ele está no infinitivo. Buy, que é o verbo comprar, está aqui o passado dele, bought, né? Ele também tem uma forma única no particípio. Came é o verbo vir, came com C, né? E come no passado particípio. Por isso que eles têm, eles são diferentes, né? A maneira de como você vê ele no infinitivo, quando vê ele no passado e no particípio. Do é o verbo fazer, o passado dele é did e done é o particípio. Drink é o verbo beber, drank é o passado dele e drunk é o particípio. Eat é o verbo comer, eaten é o passado simples e eaten é o particípio. Get, que é o verbo conseguir, é receber, got é o passado simples e gotten é o particípio. Gave é o verbo dar, gave com A é o passado dele e given é o particípio. Go é o verbo ir, went é o passado simples e gone é o particípio. Have, ter, had é o passado e had também, que ele tem uma forma única para o particípio. Make, fazer, made
é o particípio de, é o passado e meet também é o particípio. Meet é o verbo encontrar, meet, passado simples e meet também é o particípio. Reading, verbo ler, read ou read, né? É o passado dele e ele também possui uma forma única para o particípio. Say, dizer, said, passado simples, said também o particípio. See, verbo ver, saw, passado, seen, particípio. Sleep, dormir, slept. Slept também possui uma única forma, tanto para o passado simples quanto para o particípio. Speaking, que é o verbo falar, spoken é o passado, spoken com N no final é o particípio. Swim é o verbo nadar, saw é o passado simples e son é o particípio. Take é o verbo pegar, né? Take é o verbo pegar, took é o passado simples e taken é o particípio. Think é o verbo pensar, choget é o passado e choget também é o particípio. O write é o verbo escrever, o wrote é o passado simples e o written é o particípio. Então, gente, tá aqui, ó. Vocês viram aí a lista dos verbos, que esses verbos vocês têm que estar estudando sempre. Quando aparecer nas frases para identificar, vocês vão lá na relação, pesquisar, tá bom? E procurar uma maneira própria de vocês para aprender os verbos irregulares. Os verbos irregulares em inglês não seguem um padrão de formação, uma vez que não forma o simples past, que é o passado simples. Com o acréscimo de ed, vocês vão identificar que ele é um verbo regular, né? Mas que na realidade eles formam seu simples past através de uma forma própria, característica, que é essa lista que eu terminei de mostrar para vocês, que é uma maneira característica que vocês vão encontrar para aprender esses verbos, tá? Então assistem às aulas direitinho para entender o conteúdo, seguem as rotinas, aula por aula, e aí a gente vai, aliás, eu vou acompanhando vocês no decorrer das atividades. Bye, bye e bons estudos!